Olá, bom dia, mãe, bom dia, pai, tudo bem com vocês? Bom dia a você que me segue todas as manhãs no programa Manhãs Terapêuticas com Nalva Araújo. Seja muitíssimo bem-vindo, seja muitíssimo bem-vinda. Cheguei aqui hoje, gente, para dizer para vocês o quanto é especial essa live de hoje, o quanto você vai gostar de estar hoje nesta live, porque o Materna, que é o Manhãs Terapêuticas com Nalva Araújo, lançou um grande desafio para você. E o grande desafio que o Materna lançou para você foi o desafio Eu Cuidando de Mim. E para que você cuide bem de você, você precisa primeiro se conhecer, você precisa primeiro se valorizar, você primeiro precisa entender que para que você cuide bem das coisas, das pessoas, você primeiro tem que olhar para você mesmo. E este recadinho aqui eu estou mandando para as nossas mamães. As nossas mamães que nós estamos aí nesse evento, né, nesta semana, onde nós iremos celebrar, né, digamos assim, de uma forma muito geral, com todas as mães do Brasil, sobretudo, né, iremos celebrar o Dia das Mães. E o Dia das Mães é um dia em que nós, como filhos, nós reconhecemos de alguma forma, de uma forma mais especial ainda, a importância desta mulher na nossa vida. E por assim ser, eu gostaria de dizer para vocês que o Materna, ele teve essa preocupação de poder aí estar todas as manhãs falando um pouquinho dessas mães, da importância delas nas nossas vidas. Gente, quem sou eu? E por que que eu estou fazendo esse evento aí, vínculo emocional mãe e filho? Meu nome é Nalva Araújo, eu fui freira até os 35 anos de idade. Aos 40, 42 anos, mais ou menos aí, eu despertei, aflorou em mim o desejo da maternidade. Então, aflorando isso em mim, em seguida, eu decidi me tornar mãe. Aos 45 anos de idade, eu dei à luz a minha filha Maria Sofia, após perder duas gestações, após perder dois bebês. E para mim foi um momento muito difícil, um momento muito delicado, porque primeiro eu queria muito estas crianças. Primeiro eu também desejava muito ser mãe, né, mãe que tenha seus filhos no colo. Como aconteceu, né, perdi as minhas duas primeiras gestações, a primeira com 4 meses, né, a criança já com 4 meses, escutei os batimentos cardíacos dela, né, na quinta-feira santa, e já no domingo eu já comecei a perder o meu bebê sem saber. Então, isso para mim foi muito doloroso, porque tanto eu como o pai, a gente queria muito ser mãe desta criança, né? Ter essa criança no nosso colo. A segunda gestação, para mim, foi também um desafio muito grande, porque eu já estava muito impactada, muito abalada, né, com a perda do meu primeiro bebê, e em seguida, né, 1 mês, 1 ano e 4 meses depois, eu voltei a engravidar. E quando eu engravidei, 1 ano e 4 meses depois, o que que aconteceu? Por eu não ter me cuidado como deveria, psicologicamente falando, né? Cuidar um pouco da minha saúde física, cuidar um pouco do meu emocional. Eu entrei, quando eu fiquei sabendo da segunda gestação, para mim foi uma mistura de dor, de alegria, de medo, de insegurança. Mas por quê? Porque eu não me cuidei. E por isso que eu lancei aí esse desafio, Eu Cuidando de Mim, trazendo para as mães também a importância delas poderem se cuidar, da importância delas estarem bem para acolher aí um filho, um futuro que está por vir aí. Então, o que que aconteceu? Neste período, como eu não me curei como deveria ter me curado na primeira perda gestacional, a segunda perda também, acredito também pela questão emocional que eu estava vivenciando, eu vim a perder o meu segundo bebê. E o segundo bebê, ele, na verdade, ele nem chegou a se formar, né? A gente descobriu aí que foi uma gestação aniembrionária, apesar de eu ter feito todos os exames, apesar de ter constatado a gestação, do saco começar a crescer normalmente, mas quando os médicos iam fazer os exames de ultrassom, eles percebiam que havia uma incompatibilidade do tempo
com o tamanho do saco gestacional. E foi feita muitas investigações até os 2 meses e meio. Aí foi quando a gente percebeu que não tinha, a criança não tinha se desenvolvido. Ou se ela se desenvolveu, ela parou. Então, para mim, isso foi um baque muito grande, foi muito profundo isso para mim. E eu comecei a pensar que, poxa vida, eu quero tanto ser mãe, essa maternidade foi aflorada em mim, agora sim eu desejo, agora quando eu tento eu não consigo e perco pela segunda vez. Ora, eu tinha duas decisões a tomar. Ou eu ficava naquela situação ali de tristeza, de escassez, de perda, ou eu também, ou eu poderia ir me lançar e acreditar que esse projeto meu, que esse meu desejo, sim, um dia aconteceria. Foi quando, exatamente, depois que eu recebi a notícia, ainda na sala, né, com a minha médica, com a médica que me atendia, aí foi quando eu resolvi olhar para dentro de mim e dizer, tomar uma decisão, se de fato eu quero ter filhos fortes, saudáveis e bonitos, eu não vou ter tempo agora para ficar me lamentando por algo que eu sempre quis, mas que no momento também não veio. Então, eu preciso honrar os meus filhos, né? Esses que vieram e que mas não estiveram nos meus braços, eu vou honrar a vida deles, eu vou honrar o tempo de vida que eles tiveram, eu vou reconhecer essas crianças como meus filhos, que eu sou mãe, sim, desses filhos, porém eles não estão no meu colo, e eu vou, a partir de agora, levar essas crianças no meu coração. Mas daqui a um ano eu vou engravidar. Então, o desejo de mãe é muito forte. O desejo de uma mulher que acredita na maternidade, ela é muito forte. O desejo de mãe de olhar para as crianças, de reconhecer essas crianças, que elas vieram sim ao mundo, que elas estiveram sim comigo por um curto espaço de tempo, no meu ventre, cumpriram a missão dela. Estava na hora agora de eu continuar seguindo a minha vida e cumprir a minha missão. Então, tudo que eu não fiz lá atrás, na primeira gestação, eu passei a fazer com a perda do segundo bebê. Eu passei a acreditar que sim, independente das circunstâncias em que eu estava vivendo, eu podia sim engravidar. Eu podia acreditar que eu seria mãe de filhos fortes, vivos e saudáveis. Eu comecei a falar coisas e pensamentos bem diferentes daqueles que eu fazia na primeira gestação. E aí, quando eu saí da sala de procedimento, né, onde eu precisei passar pela AMIL, né, que é um procedimento, né, para retirar, né, aquela questão que ficou ainda no meu ventre, né? Então, quando eu fiz esse processo e voltei para o quarto, eu disse para o meu esposo, não precisa se lamentar, eu já acolhi, nossos filhos estão aqui no nosso coração, no meu coração, mas daqui a um ano nós iremos engravidar novamente. E isso, gente, foi a certeza que eu tive. E eu fui para minha casa, depois de 2 dias de internada, eu fui para minha casa e comecei a fazer tudo diferente que eu havia feito até então. Eu comecei a me cuidar, eu comecei a cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do meu físico, do meu psicológico. Eu comecei a verbalizar quando as pessoas que sabiam que eu tinha engravidado, né, pela segunda vez, perguntava cadê o meu filho, como é que está a gestação. Eu disse, a gestação do meu filho, ela se consumou há tantos dias atrás, mas o meu filho está aqui comigo. Eu não dizia essa frase, eu perdi o meu bebê, eu tive um aborto, meu filho isso, aquilo outro, não. Assim, meu filho veio ao mundo, mas ele veio com a missão que competia a ele, o tempo que foi necessário para ele vir me ensinar alguma coisa e eu poder seguir adiante. Meus filhos estão aqui, mas agora eu vou continuar adiante, porque eu quero ser mãe agora também de filhos que eu possa também carregar nos meus braços. E assim aconteceu, né? 9 meses, 10 meses depois do ocorrido, eu voltei a engravidar. E foi uma gravidez muito surpresa, porque, na verdade, como eu tinha relaxado bastante, o meu esposo precisou ir para a Polônia, né, passar 3 meses com os familiares dele, foi o tempo que eu tive para me recompor, foi o tempo que eu tive para me ajudar aí a rever toda a situação que eu tinha vivenciado,
e começar todas as manhãs e as noites, né, a imaginar a minha gestação saudável, forte, feliz, me imaginar com meus filhos nos braços, no colo, porque esse era o meu desejo de mãe. Aí eu digo para vocês, quando meu esposo voltou da Polônia, ele foi no mês de março, retornou no mês de junho, meado de junho, aí no mês de julho, a gente descobriu que a Sofia já estava com seu coraçãozinho batendo muito forte, uma criança muito saudável. Então, essa reconexão que eu fiz com os meus filhos, né? E também esse desejo de continuar mantendo vivo o sonho da minha maternidade, fez com que eu, de fato, pudesse me tornar agora mãe de filhos vivos e que eu pudesse trazer, levar os meus filhos, meus dois primeiros filhos no coração e a Maria Sofia trazendo meus braços, como até hoje, e eu espero que por muito e muito tempo eu consiga segurar minha filha nos meus braços. Então, gente, eu quis dizer isso para vocês, eu contei essa história para vocês, para dizer assim que a força que uma mãe tem no seu coração é muito grande. A força que uma mãe tem, o desejo de uma mãe no seu coração em relação aos seus filhos é muito forte. E muitas vezes nós nos esquecemos que esta mãe, que esta mulher é uma pessoa que passou por muitas vezes por muitos sofrimentos para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Essa mãe, ela teve que tomar decisões, por mais parecido muitas vezes que seja cruel, mas essa mãe precisou tomar decisões. Eu precisei tomar uma decisão, ainda no consultório médico, de dizer: eu vou me tornar mãe de filhos vivos também. Antes, porém, eu amparei meus filhos aqui no meu coração e segui a minha vida adiante. E é isso, muitas vezes, que a gente não consegue olhar para as nossas mães. E a gente precisa conhecer um pouquinho da história das nossas mães, o que ela passou com a minha, com a sua gestação, para que ela tivesse tomado aquela ou essa decisão, para que hoje, muitas vezes, nós possamos olhar para ela como uma mulher vitoriosa. Nalva, minha mãe abandonou. Você sabe o motivo pelo qual sua mãe te abandonou? Nalva, minha mãe tentou um aborto comigo. Será que sua mãe tentou mesmo um aborto, te matar? Ou, conforme a história que eu contei ontem, né, na live com a nossa querida Isleânia, ou será que tua mãe tentou te proteger do jeito que ela achava que era melhor para você e do jeito que ela entendia e do jeito que era possível para ela? Era proteção, a gente não sabe o que se passa no coração de uma mamãe. Então, por conta disso, eu gostaria de dizer para vocês, para que vocês possam olhar para a mãe de vocês, sobretudo agora nesse período de Dia das Mães, com um outro olhar. E por conta disso, eu quero compartilhar com vocês que estão aqui no nosso, que vai assistir pelo YouTube depois, eu quero compartilhar com vocês uma tela que é uma tela muito importante, que é o tema, tá? Do meu workshop, que vai acontecer agora no sábado, véspera do Dia das Mães, de 8 da manhã às 12 horas. E eu quero dizer para vocês que vai ser um imenso prazer ter vocês aqui comigo. Deixa eu dar aqui as boas-vindas. Ó, Fábio Terapia está dizendo: eu engravidei depois de 4 meses. Parabéns, Fábio. Gratidão, viu? Depois vem aqui contar a sua história para a gente. Murilo Silva entrou, seja muito bem-vinda, Fábio, Vanúbia. Então, gente, as pessoas estão entrando aqui, estão dando a passadinha, mas assiste depois aí a nossa live, a reprise, que vai ser muito importante. Bem, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês, eu comecei a falar sobre essa questão da minha trajetória como mãe, porque, assim, quando uma mãe, na verdade, ela decide se curar, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão. Olha o que eu contei para vocês no início. No momento em que eu decidi me curar, eu me tornei uma obra de compaixão, uma obra de amor em relação à minha vida, em relação ao meu esposo, em relação à família que a gente queria constituir, em relação aos filhos que vieram anteriormente, mas que não puderam ficar com a gente. Então, a gente se torna essa obra de amor. Então, quando uma mãe ela decide se curar, é porque essa mãe também, ela vai estar saudável, ela vai se tornar saudável também, não somente para si própria, mas ela vai estar saudável, ela vai estar curada também
para toda a sua linhagem. Ela vai curar a sua linhagem. Por que será que a Maria Sofia, ela veio tão forte? Ela veio tão saudável, é uma menina tão linda. Todo mundo diz assim, Nava, toda mãe diz que a filha é linda. Sim, eu acredito sim. Minha filha é linda, como a sua filha é linda, como seus filhos são lindos. Eu digo para vocês que diante da situação em que eu vivenciei, pela idade que eu estava, de 44 anos, né, onde as pessoas diziam, Nalva, essa sua gestação é uma gestação de risco, Nalva, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu preferi acreditar que minha filha vinha com saúde, porque eu sabia da força do meu pensamento, porque talvez foram aqueles pensamentos que eu tive depois da primeira perda que me levaram a acreditar que eu não daria conta da segunda gestação. E quando eu peguei essa sacada aí do universo, da vida, daquilo que eu estava transmitindo para mim mesma, eu comecei a perceber que sim, se eu pensasse positivo, se eu pudesse, né, digamos assim, ter uma outra postura corporal, uma fisiologia corporal, se eu começasse a me cuidar, me reconectar com meus filhos, me reconectar com a vida, eu poderia ter uma gestação saudável, e foi isso que aconteceu. Nessa terceira gestação, tudo ocorreu conforme eu havia pensado e imaginado. Todas as vezes que eu ia fazer o pré-natal, o resultado que eu tinha era: nossa, Maria Sofia está crescendo forte e saudável. Olha os batimentos do coração desta criança. Quando eu ia fazer ultrassom, o meu médico, né, o meu ginecologista dizia: nossa, que menina linda, que menina saudável, olha a cora do pai. Gente, foi o que eu transmiti, foi o que eu imaginei, foi o que eu pensei, foi tudo aquilo que eu pude, digamos assim, trazer para um futuro melhor para minha família. Então, quando eu decidi me curar, eu curei o meu sistema familiar. Eu curei, talvez, o próprio útero para acolher a minha filha Maria Sofia, dos irmãozinhos dela que vieram, mas não ficaram com a gente. Esses irmãos vieram para preparar, né, todo aquele lugar para Maria Sofia. E eu acredito que Maria Sofia, hoje, ela sente e ela sabe, dentro das condições dela, ela tem 3 aninhos, ela sente e ela sabe que ela tem os irmãozinhos dela. Esses irmãozinhos estão conectados com ela o tempo todo, e ela conectada com essas crianças. E juntamente comigo e com o pai, nós também fazemos todo esse, digamos assim, toda essa conexão com ela. Então, a nossa live de hoje é para dizer para você, mãe, que o seu desejo de mãe, a sua reconexão com seus filhos, o seu laço emocional que você tem com seus filhos é um laço emocional poderoso. E se ele não é, ele pode se tornar. Você pode criar um novo vínculo emocional com seus filhos, e um vínculo forte, um vínculo poderoso. E foi esse vínculo que eu pude fazer. Então, gente, hoje a gente vai trabalhar, né? Eu quis trabalhar isso com vocês hoje, para contar um pouco da minha história, para vocês saberem que quando o meu coração pede para fazer um evento como esse do Dia das Mães, é porque eu sei como é o coração da mãe. Eu sei quais são as dores do coração da mãe, quais são os amores que existem também no coração desta mãe. Então, assim, quando eu coloco esse tema para a gente refletir no próximo sábado, que antecede o Dia das Mães, descubra o papel e a influência profunda que cada mãe exerce no seu sistema familiar, é porque eu sei da força que tem o coração da mãe, da força que tem uma mãe sobre o seu sistema. Se essa mãe, ela se cura, se essa mãe, ela busca estar bem, ela está curando também o seu sistema familiar. E dentro deste processo, a gente vai trabalhar aí o passo a passo sobre como harmonizar e vivenciar um novo e poderoso vínculo emocional entre mãe e filhos. Essa é a proposta que eu trago para vocês, e eu digo para vocês o seguinte, né? O pessoal que está aqui no Instagram, né, que está aqui olhando pelo meu compartilhamento, muitas vezes essas pessoas, a gente esquece que as nossas mães, elas são pessoas, na verdade, né, ela é a nossa primeira ligação com a vida. Pois é, isso mesmo. A mãe é a nossa ligação com a vida e com todo o mistério que rodeia a nossa vida, que está na nossa vida. Então,
Com certeza, a Maria Sofia, ela vai sentir isso, ela consegue sentir toda essa ligação. Agora, pequenininha, depois que ela crescer, porque existe toda uma preparação, todo um amor, um desejo de mãe para que ela viesse ao mundo. E isso torna, muitas vezes, a mãe e o filho muito ligados um ao outro. Então, a gente vai perceber que, na maioria das vezes, a gente precisa dar uma olhadinha como é que anda a harmonia, a afetividade, o toque, a validação entre mãe e filho? Porque é desumano demais quando um filho ele não consegue mais abraçar a mãe. Quando uma mãe não consegue mais abraçar o seu filho. Então, essa harmonia, esse vínculo, ele precisa ser fortalecido, porque a mãe, ela sabe do amor que ela tem. Muitas vezes, olha o que eu vou te dizer, muitas vezes a mãe, por algum motivo, ela não está conseguindo transmitir ou expressar esse amor. Mas toda mãe tem amor por seu filho. A partir do momento que ela disse um sim, que ela decidiu que essa gravidez iria adiante, a partir do momento que essa mulher se expôs a todo um risco de sua própria vida, mas para dar a vida para um filho, esta mãe tem amor. Alguma coisa aconteceu aí nesse percurso, né, da vida dela, da sua vida, da história dela, que levou essa mãe, muitas vezes, a não conseguir expressar o amor que ela tem pelo filho. E muitas vezes o contrário também acontece. Algo aconteceu no percurso aí de você como filho, de eu como filho, que nos levou aí a nos separar um pouquinho da nossa mãe, a dificultar um pouquinho mais dessa nossa relação, dessa nossa harmonia com esta mulher. Então, diante disso, eu quero dizer para vocês que a live de hoje é justamente para você poder, filho, analisar como é que anda a sua relação com a sua mãe. E você, mamãe, também, você poder analisar como é que anda a sua relação com o seu filho. Será que é uma relação de amor, de respeito, de carinho, de acolhimento? Como é que anda aí essa relação? E eu vou dizer para vocês que muitas vezes a gente olha para a nossa mãe, de tudo muitas vezes que a nossa mãe ela proporcionou na nossa vida, né? E a gente precisa saber perdoar a nossa mãe. Ou melhor, eu vou retirar essa palavra perdoar, porque a doutora Isleânia ontem ela trazia esse aspecto. No fundo, no fundo, no fundo, nós não precisamos perdoar a nossa mãe. A nossa mãe não precisa do nosso perdão. Nós é que precisamos nos perdoar se alguma vez a gente teve algum ressentimento, a gente não entendeu ou não compreendeu o posicionamento da nossa mãe. E isso proporcionou angústia, conflito, ressentimento. Então, na verdade, um filho, ele não tem a capacidade, talvez, até mesmo de perdoar a mãe, mas sim de se perdoar. Então, qual é, muitas vezes, a sua capacidade de perdoar e conviver amorosamente com as pessoas, apesar das diferenças pessoais que você pode ter? Então, qual é a capacidade que você tem até mesmo de se perdoar em relação à sua mãe? Então, ontem a gente falou um pouquinho na nossa live com a doutora Isleânia, a gente falou sobre a questão da importância da gente poder, digamos assim, ser gratos a esta mulher, nos tornar pessoas gratas às nossas mães. Sabe por quê? Porque a gente, quando nós somos gratos a esta mulher, pelo simples fato dela ter nos dado a vida, nós conseguimos, sim, na verdade, ser pessoas mais felizes. Sabe por quê? Porque a gratidão ela precisa acontecer de uma forma verdadeira e harmoniosa dentro do meu coração. Eu preciso reconhecer o amor que essa mãe tem por mim. Eu preciso agradecer. Agradecer essa mulher que se colocou no mundo, que aceitou tudo para que você viesse ao mundo. Só que muitas vezes a gente esquece de agradecer, de ser gratos. E outra coisa, eu vou dizer para você, muitas vezes, Nalva, não, eu sou muito grato à minha mãe, todo dia eu dou obrigada, obrigada minha mãe, quando minha mãe vai lá e me ajuda, obrigado mamãe por isso, por aquilo. Isso não é gratidão, isso é educação. Quando eu agradeço a minha mãe por alguma coisa que ela traz para mim, por uma visita que ela vem me fazer,
né, por algo, isso é educação. Gratidão é algo bem diferente. Gratidão é reconhecimento pela força, pelo poder, pela vitalidade que essa mulher tem e pela influência que ela tem na minha vida. Olha só que frase bonita eu trouxe aqui e eu quero encerrar com vocês essa live sobre as nossas queridas mães, com essa live, com essa mensagem aqui. Olha o que é que diz. A gratidão acontece de forma verdadeira quando honramos e sentimos no nosso coração que ela, a nossa mãe, é a pessoa certa para nós, exatamente assim como ela pôde e como ela conseguiu ser. E aí, você também vê isso, que a sua mãe, ela é a pessoa certa para você, exatamente da maneira como ela pôde e como ela conseguiu ser. Você já parou para se perguntar? Porque quando você agradece a sua mãe, quando você toma a sua mãe pelas mãos, como ontem a gente falava um pouco sobre isso, tomar mãe, tomar pai, na verdade é acolher esses nossos pais da maneira como eles são, da maneira como eles podem ser, porque muitas vezes a gente esquece de olhar para a humanidade deste homem e para a humanidade dessa mulher. E é justamente a humanidade desta mulher que é a sua mãe, que é a minha mãe, é essa humanidade que muitas vezes fez da gente o que nós somos hoje. Olha que lindo, tudo que ela fez e do jeito que ela fez foi o certo, o essencial, o suficiente para nós e por isso nós estamos aqui hoje. Então, a nossa mãe ela não nos deve nada, porque ela nos deu tudo. Quando ela aceitou que nós viéssemos ao mundo por ela, ela nos deu tudo. Ela fez o certo, ela fez o essencial, ela fez o suficiente para que eu e para que você fôssemos o que nós somos hoje. Então, é gratidão. É uma gratidão eterna. É uma gratidão que a gente pode olhar para nossas mães todos os dias e dizer a ela: mãe, eu te amo. Mãe, eu te agradeço. Mãe, que bom que você está aqui. Então, muitas vezes, o pessoal aqui do YouTube vai ver aqui uma imagem, né, que eu preparei aqui, e eu vou descrever para você que está aqui no Instagram. É uma imagem com a mãe, né? Com a cara, a mãe com a cara assim de brava, né? Uma cara assim de mãezona, de aquela que, sabe, vai pegar o filho. E tem uma outra imagem também, né? De uma mãe, de uma avó e de uma criança. 3 gerações. Só que essas 3 gerações, se elas não olharem, e essas mães, né, tanto a avó quanto a mãe, ela está estendendo o dedo, reclamando aquela criança. Olha só, muitas vezes a representação aqui dessa imagem pode estar dizendo o seguinte, que aquilo que muitas vezes a gente julga de errado por nossas mães, da maneira como elas nos educaram, da maneira como elas nos trataram, das palavras que elas nos falaram, eu sei, claro, que isso provoca dor. Eu sei até que isso provoca traumas, que isso provoca crenças. Mas muitas vezes ela está nos dando o melhor que elas têm. Muitas vezes a bronca que nossa mãe nos deu quando pequeno era a melhor coisa que ela tinha para nos dar. Muitas vezes o jeito que ela tinha era o melhor jeito que ela achava que ia me ajudar. E eu não preciso ficar zangado com isso a vida toda. Isso não precisa se tornar um fardo na minha vida. E a partir do momento, quando a gente olha para a humanidade dessas mulheres, né, dessa mãe, dessa avó, a gente vai perceber que elas também passaram por situações difíceis, mas só que isso não foi resolvida. E chegou até a geração atual, e essa geração atual, se ela ficar atenta, se ela ficar esperta, se de fato ela souber ressignificar, ela vai olhar para a mãe, ela vai olhar para a avó, ela vai ver que elas fazem isso através do seu inconsciente, mas que eu, hoje, essa geração atual agora precisa mudar. É como se nós
conseguíssemos parar, barrar um efeito dominó no nosso sistema familiar. Ontem, na nossa live com a doutora Isleane, eu trouxe muito isso, né? Muitos exemplos meus, ela também trouxe muitos exemplos dela, de alguns clientes dela, e que a mãe, muitas vezes, ela tem esse poder de passar para os seus filhos, tá? Essa influência, essa força. Só que não é bom, não é ruim, é aquilo que ela tinha para dar. E a gente pode muito bem, mudar essa situação, né? Buscando digamos assim, um acompanhamento, né? Buscando uma terapia que possa nos ajudar a compreender isso e barrar e parar com essas questões. Então, gente, diante disso, eu quero dizer para vocês que o vínculo emocional, mãe e filhos, ele traz aqui para você uma grande oportunidade de você poder reforçar, ou então de você poder fortalecer. E quem sabe se de você criar um novo e poderoso vínculo emocional com a sua mãe. E criar um novo e poderoso vínculo emocional com a sua mãe é você olhar para esta mulher sem grandes expectativas. É você conhecer e reconhecer nessa mulher que ela é uma mulher comum, que ela é uma mulher que, assim como eu, assim como você, está aqui num processo de aprendizado, né? Esta mulher, muitas vezes, ela precisa ser vista como a criança que ela foi. Será que a nossa mãe, ela não sofreu na sua infância e talvez por não ter conseguido resolver algumas questões de infância, não é essa maneira que ela acha que deve tocar a vida? E você hoje que está tendo essa oportunidade de olhar para isso, de olhar para sua mãe com outros olhos, até mesmo de proporcionar a ela, tá, um acompanhamento, uma constelação familiar, seja ela sendo constelada, ou seja você sendo constelado, para você entender as questões que estão por trás aí de alguns conflitos com sua mãe. Será que esse não seria um reconhecimento, né? Uma gratidão por ela e também uma oportunidade de ajudar a sua mãe a entender muitas vezes porque você tem determinado comportamento com ela? Então, eu estou dizendo para vocês que no próximo sábado, nós iremos aí conhecer uma figura diferente. Talvez a gente vai abrir mão da mãe ideal, a mãe das nossas expectativas. E nós iremos começar aí a acolher a nossa mãe real, a nossa mãe ser humano, aquilo que a nossa querida Glória falava na live de domingo. A nossa mãe ideal é aquela mãe que a gente cria na nossa cabecinha, é a nossa super-heroína, é aquela mulher que não pode errar, e se errar, eu estou o tempo todo cobrando dela. Só que sábado, na nossa live aqui, no nosso workshop, a gente vai descobrir a mãe que realmente nós sempre tivemos, que é a mãe real, que é a mulher que muitas vezes a gente esquece de olhar por trás dela, porque por trás de cada mãe existe uma mulher que foi feliz na sua infância, uma mulher que foi muito sofrida na sua infância, uma mulher que está dando para você hoje o que ela recebeu. Então, a gente precisa olhar para isso, e isso fica muito mais fácil da gente resolver os conflitos, tá? Da nossa mãe. E aí, a última coisa que eu quero dizer para vocês hoje é que muitas vezes eu preciso fazer essa reconexão com a minha mãe, esse meu laço emocional com minha mãe, sabe por quê? Porque quando eu não aceito minha mãe como ela é, quando eu não aceito a realidade, isso dificulta muito na minha vida. Quando eu não aceito minha mãe quando ela é, como ela é, na verdade, eu não estou me aceitando. Eu estou excluindo uma parte de mim, porque nós somos 50% de nossa mãe, somos 50% do nosso pai. E muitas vezes, quando eu estou excluindo a minha mãe, porque ela tem esse comportamento, porque ela é assim, porque ela é assada, no fundo, no fundo, no fundo, eu estou excluindo uma parte de mim. E excluindo uma parte de mim, talvez esteja dizendo assim: eu também não sou uma pessoa comum. Eu também não vou me tornar uma mãe comum. Meus filhos também vão criar expectativas sobre mim. E uma vez que eu não atendo às expectativas do meu filho, os meus filhos terão dificuldades comigo. Veja como é que isso vai se repetindo no sistema familiar.
Então, cabe a você, cabe a mim quebrar esse efeito dominó. E sábado nós iremos saber o porquê nós iremos trabalhar essa dimensão, tá bom? Então, gente, eu quero dizer para vocês que como ter uma harmonia com os pais, com a sua mãe, né? Quando há muitos conflitos. Como é que você vai ter essa harmonia com a sua mãe, mesmo com tantos conflitos? Eu vou te dar uma dica, talvez essa seja necessária. Seja a única dica para que e já é um convite, assim, um desafio imenso para você, mas eu tenho certeza que você vai conseguir transpor esse desafio. Então, como ter uma relação harmoniosa com a sua mãe, mesmo quando há muitos conflitos, é simplesmente enxergando a humanidade dela. Passe a enxergar a humanidade da sua mãe. Eu não sei como é a sua relação com a sua mãe. Eu sei como é a minha relação com a minha mãe. Eu não sei como é que você vai experimentar isso. Eu não sei como é que você vai enxergar essa humanidade de sua mãe. Eu sei como eu vou enxergar a humanidade da minha mãe, sobretudo a partir de agora. Sabe por quê? Porque quando a gente passa a ver isso, nós vamos olhar para nossa mãe como a criança que ela foi. E quando a gente olha para nossa mãe como a criança que ela foi, né, nós vamos trazer ao nosso coração quem ela realmente é. Uma mulher comum. Simplesmente assim. Então, aceitando a nossa mãe, a consciência de que ela fez o possível, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje, é importante a gente saber isso, porque no fundo, no fundo, no fundo, nós iremos aí conseguir cultivar novamente a sensação de nós sermos pequenos diante da nossa mãe. E você sabe o que é ser pequeno diante de sua mãe? Eu não estou dizendo que é você ser criança. Eu não estou dizendo que é você ser infantil. Eu estou dizendo que quando nós conseguimos voltar novamente a sermos pequenos diante da mãe, nós estamos acolhendo ela como ela é. Nós estamos acolhendo a nossa mãe como uma criança pequena acolhe, mesmo quando a mãe diz não, um não responsável, um não educador, aquele filho chora, 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 depois abre os braços e vem para o colo da mãe. E olha para essa mãe, e abraça essa mãe, e passou aquela dor. Então, será que eu vou olhar para minha mãe a partir de agora? Vou continuar olhando como eu sendo uma pessoa maior do que ela? Ou eu vou olhar para minha mãe como sendo uma pessoa pequena diante dela? Pequena diante dela é dizer, eu estou no meu lugar de filho e minha mãe vai ser sempre a minha mãe. Eu tenho muitas reflexões para você. Amanhã eu vou trabalhar um pouco de posicionamento de filho, posicionamento de mãe no sistema familiar e você vai entender por que eu estou te dizendo que você precisa voltar a ter um posicionamento, a sensação de que você é pequeno, de que você é pequena, referente à grandeza que é a sua mãe. Eu quero que você fique comigo, faça sua inscrição para o nosso workshop, já vai ser sábado, se inscreva, procura aí no meu WhatsApp 71992493295 ou você entra aí pela bio do meu Instagram, você vai para o grupo Vínculo Materno. Do grupo Vínculo Materno, eu envio para você o link da sua inscrição para que você possa participar conosco no sábado. Agora, veja bem, você só vai poder participar se você se inscrever, tá bom? Então, faça a sua inscrição. Eu garanto que vocês irão amar essa manhã comigo. Eu garanto que vocês irão olhar para a mãe de vocês de uma forma diferente. Esteja sua mãe neste plano ou não, você conhecendo a sua mãe ou não, você estando distante fisicamente dela ou não, você vai olhar para sua mãe com um olhar diferente, tá bom? E eu digo para vocês que vai ser fantástico, vai ser assim incrível a nossa manhã. E eu vou no final ofertar para você algo que vai fazer toda a diferença para você reconstruir ou para você fortalecer ou até mesmo para você criar um novo e poderoso vínculo emocional com a sua mãe. Beijo no coração, tudo de bom. Te vejo logo mais às
8h30 da noite, tá? Às 20h30, com a nossa convidada Edilene. Ela vai trabalhar, Edilene Rocha, vai trabalhar mães de filhos adultos e crianças. Vamos ver o que é que ela tem para a gente. Beijão, até mais. Tchau, tchau.